A minha primeira palavra é de agradecimento pela presença. Me sinto honrado e prestigiado com a presença de todos. É um dia difícil, nós sabemos, porque é o primeiro dia do ano, logo em seguida as festas de passagem de ano, e a presença de todos aqui me envaidece, porque significa que me prestigiam, e eu fico muito feliz com isso e agradeço a presença de todos. Eu já fiz muitos discursos na minha vida, por força das atividades que eu desempenhei e desempenho. E normalmente falo naquilo que as pessoas chamam de improviso, e que de improviso não tem nada, porque, evidentemente, é uma irresponsabilidade não pensar antes naquilo que se vai falar e nas palavras que se vai usar. Mas, quando se fala assim, necessariamente as palavras que são ditas são aquelas que vêm à mente no momento em que se deve pronunciá-las. E a solenidade de hoje exigia uma outra atitude. Eu não queria que nenhuma palavra que eu quero dizer deixasse de ser dita. Então, por isso mesmo, tomei a liberdade de escrever o meu discurso. Quando eu lecionava aos meus alunos de engenharia, ensinando uma técnica de elaboração de cronogramas de obra chamada PERT-CPM, eu dizia que para o cálculo da duração de cada atividade, era necessário fixar 3 estimativas de prazo: o otimista, o pessimista e o mais provável. Em seguida, eu ensinava que para estimar o prazo otimista, era preciso admitir que tudo iria funcionar perfeitamente, nada daria errado e nada aconteceria inesperadamente. Para calcular o prazo pessimista, era só fazer ao contrário, ou seja, admitir que tudo daria errado, que todos os problemas possíveis de acontecer, aconteceriam, e que as coisas inesperadas ocorreriam o tempo todo, sempre para pior. Como estas duas hipóteses, dar tudo certo e dar tudo errado, têm pouquíssima chance de ocorrer, não se calcula prazo com elas, e sim com uma terceira estimativa, chamada duração mais provável, que é aquela em que boa parte do que foi planejado dá certo e uma outra parte dá errado. Explicado isso, eu dizia que o cálculo da duração mais provável é obtido por meio de uma fórmula estatística, já que não é a média entre a duração otimista e a duração pessimista. O tempo mais provável é maior do que 50%. Isto ocorre porque é natural no ser humano normal empenhar-se para fazer com que tudo dê certo, para que tudo saia bem, para que o resultado seja exatamente aquele que se desejou. Esta é a razão pela qual a duração mais provável se aproxima mais da duração otimista do que da duração pessimista. Neste ponto, eu me lembro de uma conhecida fala do filósofo Mário Sérgio Cortella, que nos ensina que é errado dizermos "eu espero que", no sentido de ter esperança. Isto porque, conforme ele diz, a palavra espero vem do verbo esperar, enquanto a palavra esperança vem do verbo esperançar, com o significado de animar. Ânimo vem do latim anima, com o significado de alma, de dar vida. Assim, ter esperança não é ficar aguardando que algo aconteça, e sim é pôr disposição, pôr entusiasmo, pôr a alma para fazer com que aquilo que a gente quer que aconteça de fato, venha a acontecer.
hoje é o primeiro dia de um novo ano. Tenho muita esperança no futuro do Brasil e no futuro de Bauru, que começam a ser construídos hoje. Vou colocar minha alma nisso, com todo entusiasmo e disposição, para que o Brasil e Bauru que desejamos se tornem realidade. Exorto todos os senhores e as senhoras a fazerem o mesmo. O passado ficou para trás. O que importa agora é o futuro, e este está na nossa responsabilidade. O poder legislativo da nossa cidade, agora sob meu comando, tudo fará para que Bauru dê certo, pelo bem de todos que aqui vivem. Esta Câmara examinará criteriosamente, com profundidade e responsabilidade, todos os projetos de lei que derem entrada nesta casa. Nos projetos mais complexos, mais técnicos, consultaremos especialistas da nossa sociedade para que nos ajudem a decidir. Assim, cada vereador, com independência, dará seu voto consciente, com conhecimento de causa, aprovando ou reprovando aquele projeto. Nesse sentido, manterei contato permanente com a chefia do Poder Executivo, sempre solicitando que os projetos de lei enviados a esta casa aqui cheguem com tempo suficiente para que sejam examinados dentro desse critério que acabo de enunciar. Poder Legislativo e Poder Executivo, como preconiza a Constituição Federal, serão independentes e procurarão manter um diálogo republicano, respeitoso, sempre em busca da harmonia também prevista na Constituição. Para que tudo isto aconteça, comprometo-me a fazer uma administração coletiva, sempre ouvindo o conjunto dos vereadores, buscando o consenso e contando com a sintonia da mesa diretora, sempre decidindo, como não poderia deixar de ser, por aquilo que represente o bem de Bauru e de todos os seus habitantes. Que Deus nos ajude a nos mantermos neste propósito e que todos nós trabalhemos, pondo a nossa alma nisso, para que isto se torne realidade. Muito obrigado.